Você não precisa ser um filósofo nem um psicólogo para chegar à conclusão de que a vida é cheia de problemas. Como diz o velho ditado, em cada vida alguma chuva tem que cair. E algumas vezes, quando nós olhamos à nossa volta, parece que o que caiu foi um temporal. E nós ficamos imaginando por quê. Se Deus realmente é amor, o amável e gentil Criador de tão belo mundo, será que todos esses problemas não estão um pouco fora de lugar? Por que é que nós devemos ser constantemente importunados por doenças, acidentes, morte, problemas financeiros, problemas familiares e por aí vai? Por que nós não poderíamos ser simplesmente livres de todas essas coisas para que pudéssemos aproveitar ao máximo desse mundo maravilhoso, vivendo livremente como gostaríamos de viver, sem os fardos de problemas e a dor do sofrimento e da aflição? Nós vamos responder a estas perguntas em Como Ser Feliz de Qualquer Maneira. Não tenha medo de chorar. Se um sonho se desfez, mesmo com nuvens a passar, o sol vai brilhar outra vez. Não tenha medo de chorar. O pranto ajuda você ver que a dor que você tem que passar também faz parte de viver. Se a vida fosse só alegria, se tudo fosse fácil demais, não daríamos valor às coisas que valem bem mais. Não tenha medo de chorar. Se um sonho se desfez, mesmo com nuvens a passar, o sol vai brilhar outra vez. O sol vai brilhar outra vez. O sol vai brilhar outra vez. Uma bela e confortante canção que nos diz que não deveríamos ter medo das lágrimas ou dos sofrimentos e provações, quaisquer que sejam, porque deles podem brotar valiosas lições e benefícios. É até interessante apreciar como os gregos da antiguidade acreditavam no poder positivo das lágrimas. É por isso que eles incluíam tanta tristeza e sofrimentos nas suas dramáticas tragédias. Eles chamavam de catarsis, ou seja, uma limpeza, uma purificação. Eles acreditavam que uma emoção profunda e o pranto lavavam as impurezas e as superficialidades e as tolices nas pessoas, fazendo-as mais honestas e puras. Como diz o antigo poema: caminhei uma légua com a folia, incansável tagarela, mas mesmo que ela falasse tanto, eu nada aprendi com ela. Caminhei uma légua com a tristeza que nenhuma palavra falou, mas quanta coisa aprendi naquele dia em que a tristeza comigo andou. Dizem que as horas de sofrimento são as que mais nos ensinam. E certamente é verdade, como nós aprendemos mais rápido nos dias de tristeza.
O fato de que a hora mais escura do dia dura apenas 60 minutos é um pensamento muito confortante para se relembrar quando você se acha no meio de um período de problemas. Eu sei que às vezes na vida a gente se sente como se estivesse no meio de um nevoeiro, e para falar a verdade, isso acontece muitas vezes. Mas lembre-se sempre de que acima dessas nuvens, o sol está sempre brilhando e você só tem que continuar e ultrapassar a neblina. Graças a Deus que os problemas e provações da vida são geralmente apenas passageiros. Isso me faz lembrar da vez em que o famoso escritor Mark Twain voltava da igreja na companhia de um amigo certa manhã. Começou a chover fortemente e o amigo lhe perguntou: Você acha que a chuva vai parar? Até hoje sempre parou, respondeu Twain. Aqui vão mais alguns pensamentos, trocadilhos e provérbios sobre problemas e as várias razões pelas quais eles existem. Foi novamente Mark Twain que certa vez observou, já no final de sua vida: Eu sou um homem velho que teve muitos problemas, a maioria dos quais nunca aconteceu. É tão verdade como se você examinar os seus problemas, você frequentemente vai encontrar estampado neles o seu próprio nome como sendo o fabricante. Na verdade, se você pudesse chutar o traseiro da pessoa que é a maior responsável pelos seus problemas, você não ia poder se sentar por uma semana. Sabe, cada pessoa reage de um modo diferente em tempos de aflição. As aflições fazem com que alguns caiam em pedaços e outros com que caiam em si. E faça você o que fizer, não fique sentado chocando seus problemas, pois esses ovos serão de desespero. E nunca tenha mais do que um problema de cada vez. Algumas pessoas têm sempre 3. Todos os que têm agora, todos os que já tiveram e todos os que esperam ter. E você sabe por que você pode ficar contente quando seus problemas estão no ponto mais agudo? Porque isso significa que aconteça o que acontecer, pior não pode ficar, então vai ter que de alguma forma melhorar. Quando nós pensamos em pessoas, nossos problemas aparecem. Quando nós pensamos em Deus, os nossos problemas desaparecem. Dias de aflição deveriam ser dias de oração. Quando aflições fazem com que as pessoas orem, já estão fazendo mais bem do que mal. E aqui está um dos pensamentos-chave que nós vamos amplificar através dessa fita, que, como um diamante não pode ser lapidado sem fricção, também um homem não pode ser aperfeiçoado sem a aflição. As provações são as ferramentas com as quais Deus nos prepara para coisas melhores. Edgar Guest, o famoso poeta americano, tinha alguns pensamentos sobre problemas, aflições e sofrimentos. Ele dizia que a vida não só não teria desafio algum e seria monótona, mas também nós jamais poderíamos apreciar e dar valor às verdadeiras belezas da vida se não tivéssemos a dor e a tristeza. Afinal de contas, se a gente parar e pensar, são necessários o sol e a chuva para se formar um arco-íris. Quanto mais escura a noite, mais brilham as estrelas. Quanto mais quente a chama, mais puro é o ouro. Ouça só essa pequena meditação intitulada Beleza por Cinzas. Para que haja doçura, tem que haver algum sofrimento. Para que haja a beleza da chama, tem que haver cinzas. Algo tem que virar cinzas. Bênçãos vêm do sofrimento. Beleza por cinzas. É como uma mão gigantesca pegando o favo e espremendo, dele sai o mel. Como uma linda flor amassada e esmagada, mas dela sai o perfume. Como a bela música que vem da garganta do pássaro, quase que em dor,
mas sai dele como uma canção. Mesmo que a canção do pássaro seja triste, é tão terna. É como o grande poeta inglês disse, as nossas canções mais ternas são aquelas que exprimem os pensamentos mais tristes. Senhor, ajude-nos a não lutar contra as provações que você nos faz passar, os ferimentos que você nos faz ter, ou as pancadas que você nos permite levar. Ajude-nos a não apagar aquela bela canção, mesmo que seja triste, e agradecer a você, apesar das tristezas. Ajude-nos a estarmos dispostos a sermos golpeados e esmagados, a sermos pressionados e machucados e estarmos em agonia, para que possamos exalar a sua doçura, sua fragrância, sua canção, a sua beleza. Do que mais parece uma derrota, nascem suas maiores vitórias. Você não poderia dar valor à saúde se não tivesse estado doente. Você jamais entenderá a alegria até que você tenha conhecido a tristeza. Você não pode dar valor à misericórdia de Deus até você ter visto a severidade do diabo. Algumas das mais preciosas lições que nós aprendemos de Deus vêm de experiências escuras. Mas, assim como diz uma antiga canção, Ele me dá alegria em vez de tristeza. Ele me dá amor que espanta o temor. A luz do sol no lugar das sombras e beleza em troca de cinzas me dá. De sol, sem nenhum problema eu vivia feliz, até que as tempestades da vida vieram, destruindo a alegria e os sonhos que eu fiz. Então na noite achei a resposta e essas palavras vieram a mim. Beleza por cinzas, alegria por dores, a mais doce canção provém do sofrer. Por trás de uma nuvem sempre brilha o sol, que traz nova esperança pra você. A chuva que cai é que rega as flores, as estrelas brilham no céu mais escuro, os lírios do campo nascem das cinzas, o fogo mais quente faz o ouro mais puro. Por cinzas, alegria por dores, a mais doce canção provém do sofrer. Por trás de uma nuvem sempre brilha o sol, que traz nova esperança pra você.
Bisogna soffrire per essere grande. Esta era a expressão favorita do grande cantor italiano Enrico Caruso, que quer dizer que é necessário sofrer para se ser grande. Após anos de dificuldades, Caruso atingiu a fama, mas o homem comunicava mais do que apenas bela música através de sua voz. Um crítico musical certa vez escreveu: "A voz dele é uma voz que ama você, mas não só uma voz, mas uma pessoa que se importa com você." As tribulações fazem isso por uma pessoa que aceita as dificuldades no espírito certo. Sofrimentos são feitos para que nós nos tornemos mais doces e não mais amargos. Deus traz os homens até águas profundas não para afogá-los, mas para limpá-los. Todas as pessoas têm testes e tentações e provas e tribulações, e como você lida com elas é que faz toda a diferença. Por exemplo, os poetas ingleses Lord Byron e Sir Walter Scott eram ambos aleijados. Byron era muito amargo por causa de seu defeito e estava sempre irritado e se sentia muito complexado quando estava em público. Scott, por sua vez, jamais foi ouvido reclamando ou expressando sequer uma palavra de amargura sobre seu defeito físico, nem mesmo para seu tão caro amigo. Não é de se admirar, portanto, que Scott tenha recebido certa vez uma carta de Byron, na qual ele dizia: Scott, eu daria toda a minha fama para ter a sua felicidade." Charles Eliot, um dos maiores reitores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sentia-se terrivelmente amargurado quando menino por causa de uma desfiguração facial com a qual ele nasceu. Até que um dia, sua mãe lhe deu um conselho que transformou sua vida. Ela disse: "Meu filho, nós já consultamos os melhores cirurgiões e todos disseram que não será possível para você se livrar desse defeito. Mas é possível, com a ajuda de Deus, cultivar uma mente e uma alma tão grandes que as pessoas irão se esquecer de olhar para o seu rosto." E foi exatamente isso que ele fez. E quem não ouviu falar de Helen Keller? Ela era surda, muda e cega, mas devido ao amor e dedicação de uma enfermeira cristã chamada Annie Sullivan, ela aprendeu não só a escrever, mas a falar também. E se tornou uma famosa poetisa, escritora e oradora, e tem sido um tremendo encorajamento para milhões de surdos, mudos e cegos em todo o mundo. O exemplo dela deu-lhes a esperança de que eles não têm que se desencorajarem e desistirem e se tornarem inúteis, só pelo fato de terem um defeito tão sério. Ela disse certa vez: "Eu agradeço a Deus por meus defeitos, pois através deles eu encontrei a mim, meu trabalho e meu Deus." Os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos e não é sempre que nós compreendemos as razões por trás de tudo o que Ele faz. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: de que o Senhor tem sempre uma razão e um propósito, e se por algum motivo Ele não nos livra de algum defeito e aflição, é porque Ele sabe que por alguma razão é bom para nós termos esses defeitos. É verdade que o amor de Deus nem sempre nos poupa de sofrimentos e provações, mas esse é o amor que sempre nos ajuda durante sofrimentos e provações. E nós não podemos nos esquecer que as provações e tempestades desta vida não indicam a inexistência de Deus, assim como as nuvens não indicam a inexistência do sol. Às vezes eu penso, quando tudo anda mal, será que Deus me esqueceu e me deixou afinal? Então eu me lembro que nos momentos de dor Ele está ali comigo
sempre me abençoou. Eu pedi a Deus por força, para que eu pudesse ser bem-sucedido. Foi-me dada a fraqueza, para eu aprender humildemente a obedecer. Eu pedi saúde para que eu fizesse maiores coisas. Foi-me dada a enfermidade, para que eu realizasse melhores coisas. Pedi riquezas para que eu fosse feliz. Foi-me dada a pobreza, para que eu fosse mais sábio. Eu pedi poder para que eu tivesse o aplauso dos homens. Foi-me dada a fraqueza para que eu precisasse de Deus. Eu pedi tudo o que existe para que eu pudesse aproveitar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse aproveitar tudo o que existe. Eu não recebi nada do que pedi, mas tudo o que esperei ter. E apesar de mim mesmo, as orações que eu nunca fiz foram atendidas. Eu sou, entre todos os homens, o mais abençoado. Ele está ali comigo e sempre me abençoou. O casulo da mariposa imperial tem um formato estreito. Para que o inseto possa nascer com perfeição, ele tem que forçar sua passagem através do estreito orifício no casulo durante horas de intenso esforço. Acredita-se que a pressão a qual o corpo da mariposa fica sujeito é um mecanismo da natureza para forçar a entrada de secreções nas veias existentes nas suas asas, possibilitando assim o seu voo. Uma pessoa, certa vez, presenciando esse tremendo esforço, ficou com pena da mariposa e, com uma tesoura, cortou os fios trançados do casulo para facilitar a saída do inseto. E o resultado foi que a mariposa não desenvolveu asas e permaneceu durante seu curto período de vida se arrastando no chão, ao invés de voar livre pelo ar, com asas de arco-íris. Portanto, não olhe com olhos de falsa piedade para os filhos de Deus que sofrem. Por sermos humanos, nós somos inclinados a ter uma visão curta. Ao invés disso, olhe para o bem que brotará de tal situação, pois se nós não tivéssemos às vezes que nos esforçar contra as durezas e adversidades da vida, nossas personalidades jamais se desenvolveriam ao seu máximo. As pessoas prosperam em tempos difíceis. Facilidades e confortos e aplauso as deixam vazias. Provações fazem vir à tona o que há de melhor em nós. As facilidades, não. É como a antiga história do soldado grego que sofria de uma doença extremamente dolorosa que poderia matá-lo a qualquer momento. Então ele, na expectativa de morrer a qualquer minuto, não tinha medo da batalha porque não tinha nada a perder. Seu general, Antígonos, admirou de tal forma sua bravura que conseguiu que ele fosse tratado e curado de sua doença pelos melhores doutores. Mas a partir de então, aquele que um dia fora um bravo soldado não era mais visto na frente de batalha. Ele passou a evitar o perigo e tentava ao máximo proteger sua vida ao invés de arriscá-la. Sua doença havia feito dele um bom lutador, mas a saúde e o conforto destruíram sua utilidade como soldado. É tão verdade como que o homem geralmente consegue suportar a adversidade melhor do que a prosperidade. E a calmaria que nos faz dormir pode ser mais fatal do que a tormenta que nos mantém acordados.
Uma coisa certa sobre as provações é que elas mudam nosso relacionamento com Deus. Ou elas nos fazem distanciar dele, ou nos aproximar dele. O fato é que às vezes Deus permite que as pessoas caiam se ele sabe que isso vai trazê-las para mais perto dele. Deus às vezes nos deixa ficar no escuro para provar que ele é luz. Portanto, quando Deus estiver permitindo que você passe por alguma provação, ele provavelmente o está fazendo para que você clame a ele por socorro e se aproxime mais dele. Como provações e sofrimentos nos fazem aproximar mais de Deus, pode ser retratado pelo cipó que cresce ao longo do tronco de um carvalho e ali permanece mesmo durante a mais impiedosa tempestade. Se o cipó estiver do lado oposto ao vento, ele é protegido pelo tronco. E se estiver exposto ao vento, a tempestade apenas faz com que ele fique comprimido ainda mais perto do tronco. E é assim que acontece durante algumas tempestades na vida. Em certas ocasiões, Deus intervém e nos abriga, enquanto que em outras, ele permite que nós fiquemos expostos, para que possamos ser comprimidos para mais perto dele. Às vezes, triste, não sei por que meu coração dói tanto assim. Parece até que os fardos desse mundo foram colocados todos sobre mim. Mas mesmo assim eu sei que Deus, que faz tudo certo em sua lista, me guiará assim, me fará entender e andar por fé e não por vista. E mesmo que eu não veja o caminho que ele me planejou, é tudo tão escuro para mim agora, mas ora, ele sabe por onde eu vou. Hoje ele guia meus passos fracos e me esforça para que eu não desista. Me pede que não tenha medo e ande por fé e não por vista. Um dia as nuvens vão passar e o sol outra vez brilhará. Eu verei a beleza das flores e ouvirei cantar um sabiá. E então saberei que a mão de meu pai me levou até esta conquista. Só porque eu coloquei a minha mão na dele e andei por fé e não por vista. Ah, se o futuro como Deus eu pudesse ver, se o amanhã fosse meu pra entender, eu não iria me preocupar, a dor não iria me abalar, porque o melhor está pra chegar. Pra você e eu. Se como Deus a gente visse um pouco além, porque perdemos o mais precioso e também porque o escuro nos leva à luz, porque a noite ao sol conduz, um dia o mundo será feliz. A fé nos diz: ah, se ao menos eu soubesse, a gente diz, mas Deus nos ama e quer a gente mais feliz. Por não saber o que virá, mas junto dele eu vou ficar, e até o fim vou confiar e obedecer.
até o fim vou confiar e obedecer. Quando você está no meio de uma dificuldade, sem ver saída, às vezes ajuda a fazer a si mesmo algumas perguntas. Quando tudo parece escuro em sua volta e o mundo parece desmoronar sobre você, tente enumerar todas as coisas que você ainda tem. Tente contar as coisas que são importantes para você. Faça um pequeno esforço e conte as bênçãos que você tem. Tente ver o lado positivo de cada situação, considerando que tudo poderia ser bem pior. Pergunte a si mesmo, qual a lição que eu posso aprender com isso? Por que é que isso aconteceu? Foi culpa minha? Será que eu poderei fazer melhor da próxima vez? Logicamente, Deus permite que certas coisas aconteçam que nos desapontam ou nos parecem más. Não para nos ensinar alguma lição ou para nos castigar com amor, mas porque Ele, com sua misericórdia, quer nos poupar de algum sério perigo ou problema com os quais nós iríamos nos deparar se as coisas continuassem à nossa maneira. Frequentemente, Deus não responde às nossas orações da maneira que nós gostaríamos que Ele o fizesse, porque Ele sabe o que está à frente e sabe que nossos desejos nos fariam mal se chegássemos a tê-los realizados. A história que se segue é uma simples ilustração desse ponto. Numa tempestuosa noite de inverno, em 1910, um grupo de músicos cristãos em sua turnê chegou à cidade de Riga, no Mar Báltico, para um concerto. No entanto, a tempestade era tão forte e a sala de concertos tão longe da cidade que o maestro da orquestra tentou persuadir o empresário do teatro a cancelar o concerto, pois seguramente ninguém iria se aventurar a sair de casa numa noite tenebrosa como aquela. No entanto, o empresário se recusou a cancelar o evento, mas concordou que se nenhum espectador comparecesse, a orquestra poderia ir embora mais cedo, a fim de pegar o último barco de volta para Helsinki, na Finlândia. Quando os músicos chegaram ao teatro, havia apenas uma pessoa sentada na plateia. Um senhor obeso que parecia sorrir para todos. Por causa desse velho amante da música, os músicos foram obrigados a tocar todo o concerto e, portanto, não puderam sair mais cedo e assim perderam o último barco. Após o concerto haver terminado, o cavalheiro na plateia permaneceu sentado e, achando que ele pudesse ter caído no sono, um funcionário do teatro deu-lhe uma cutucada no ombro, para só então descobrir que o velho homem não estava vivo. Os músicos tocaram um concerto inteiro para um homem morto. Mas assim fazendo, eles também salvaram suas próprias vidas, pois o barco que eles iam tomar para Helsinki afundou naquela noite, sem deixar sobreviventes. Então, mesmo que algum de seus filhos naquela orquestra tentassem a toda custa evitar tocar aquele concerto para poderem apanhar o barco, Deus sabia mais do que eles e se utilizou de uma circunstância aparentemente tão desapontadora para salvá-los de um desastre. Portanto, veja que nada acontece à toa aos filhos de Deus. Tudo faz parte de um plano de grande valor. Os problemas, os reveses, castigos e tristezas dos seus são os entalhes das mãos de um grande escultor. Perseguições, tribulações descem como avalanche, amigos lhe dão as costas e você só, como nunca esteve antes, confuso, abandonado. Olha e ele lhe sorri e diz: isso foi planejado. Não importa o que aconteça, os filhos dele não estão no abandono. Cada teste em nossa vida, ele envia de seu trono. Qualquer que seja o evento, pequeno ou grande, está provado que em cada coisa que acontece, ele sorri e diz: tudo isso foi planejado. Então lembre-se que aconteça o que acontecer, Jesus está com você. Ele te quer e mesmo quando as circunstâncias lhe parecem mais escuras e desencorajantes, Ele irá acertar tudo para o seu bem.
E quando parece tudo perdido e parece que você chegou ao fim da linha, lembre-se que seja lá o que for, já vai passar. Quando você não tem mais nada pra dizer e tem certeza que o show já terminou, você se sente sem razão para viver e a escuridão sobre você desabou. Você quer encontrar a força que precisa pra continuar tentando. Você quer encontrar a mão amiga que enxugue o seu pranto. Não lhe restou nenhuma gota de alegria e a esperança no fim parece estar. Deus lhe sussurra, espere mais um dia. Essa dor é passageira e tudo já vai passar. 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 E você continua indo em frente e vai cantando ao seguir em sua estrada. Seu coração até já bate diferente, pois você viu aquela luz tão esperada. Você quer encontrar a força que precisa pra continuar tentando. Você quer encontrar a mão amiga que enxugue o seu pranto. Nessas horas, como é bom saber que o Senhor sempre ao seu lado estará. No fundo de seu coração diz pra você que essa dor é passageira e tudo já vai passar. 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 Portanto, não se preocupe. Não importa quão severas sejam suas provações e dificuldades, em algum ponto, tudo vai passar. E você pode ter certeza que Deus jamais permitirá que algum problema venha sobre você, a não ser que Ele tenha um plano específico para que uma grande bênção provenha dessa dificuldade. Deus nos promete na Bíblia: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. T-O-D-A-S. Todas. Ele jamais permitirá que algo aconteça a você que é filho dele, que não seja para o seu bem. É lógico que você já se sentiu tentado em dizer: mas espera aí, muita coisa me tem acontecido que não parece ser para o meu bem. Bem, eu ousaria dizer que você, mais cedo ou mais tarde, descobriu que elas foram boas para você ou ainda serão. Como aconteceu nessa história verídica que alguém contou. Você alguma vez já foi até o seu carro que estava estacionado e encontrou uma multa nele? Essa experiência não faz ninguém ficar contente. Durante anos eu vinha estacionando o meu automóvel numa pequena travessa perto de minha casa e nem eu, nem nenhum dos outros motoristas que faziam o mesmo, jamais levamos multa alguma, pois não havia nenhuma placa avisando da proibição naquele local. Todavia, saindo de casa pela manhã, para minha surpresa, encontrei a tal multa em meu carro. Relutantemente, eu paguei a quantia mencionada e, a princípio, hesitei em incluir aquela desagradável experiência entre as todas as coisas que a Bíblia diz que contribuem para o bem dos filhos de Deus. Mas alguns dias depois, eu vi a mão de Deus naquela situação,
Durante uma repentina tempestade, uma gigantesca árvore foi derrubada pelo vento e caiu exatamente sobre o local onde eu estacionei meu carro durante anos. Se meu carro estivesse no lugar de sempre, teria sido esmagado ao meio. Eu, humildemente, agradeci a Deus pelo fato de nada acontecer por acaso aos seus filhos. É como o escritor William Plumer disse: todo verdadeiro mal é desviado do povo de Deus ou então é controlado para que no final seja para o seu bem. Conta-se a história de um garotinho que construía um barquinho. Ele foi todo feliz fazê-lo navegar num lago, mas o vento levou o barco além do seu alcance. Aflito, o menino apelou para um garoto mais velho que passava que o ajudasse a recuperar o barco para ele. Sem nada dizer, o rapaz apanhou várias pedras e começou aparentemente a atirá-las no barquinho. O menino então pensou: agora é que eu não vou ter o meu barco de volta. Pois ao invés de ajudá-lo, o garotão estava implicando com ele e tentando afundar seu tão precioso brinquedo. Mas logo ele notou que, ao invés de acertar o barco, cada pedra passava por cima dele e fazia uma pequena marola que movia o barco cada vez mais para perto da margem. Cada lance de pedra era planejado e, por fim, o barquinho veio até a beira. Quanta alegria se estampava no rosto daquele menino ao recuperar seu precioso tesouro. Deus permite que coisas aparentemente más aconteçam a nós para nos levar para mais perto dele, nos manter humildes e mais dependentes dele. É isso que a Bíblia chama de correções e açoites do Senhor. Como a qualquer bom pai, dói ao Senhor ver seus filhos desobedecerem e se perderem, porque Ele nos ama e sabe que nossas desobediências e atos errados nos fazem mal. Então Ele tenta, amorosamente, nos corrigir. Ele diz: a tantos quantos eu amo, eu corrijo e açoito. É como diz o ditado: Deus ama seus filhos tanto quando os castiga, quanto quando os abriga. E aqueles a quem Deus ama, Ele quebra em pedaços e depois torna a pôr os pedaços no lugar. Outra razão pela qual Deus permite aparentes malefícios acontecerem a nós é simplesmente para nos humilhar, nos quebrar, para que Ele possa nos refazer, nos moldando da maneira que Ele quer que nós sejamos. Deus nos faz nos quebrando. Todos que já foram de algum uso para o Senhor tiveram que primeiro ser quebrados, humilhados e levados virtualmente ao final de si próprios. De outra forma, eles seriam orgulhosos demais e autoconfiantes de seus próprios talentos carnais e habilidades naturais e levariam a glória toda para si, no caso de Deus vir a usá-los. Geralmente, as coisas que se quebram não são úteis, mas Deus usa somente pessoas quebrantadas. Deus usa apenas aqueles que foram humilhados, quebrados, derretidos, remoldados e refeitos. Um vaso que é danificado nas mãos do oleiro e quebrado, para que ele possa fazer dele um vaso ainda melhor. Faça de mim o que quiser, Senhor. Você é o oleiro. Eu, barro sou. Me molde, me faça como quiser, enquanto eu, submisso e quieto, estiver. O homem então será
homem então será. Hoje me pus a recordar os momentos que vivi, que me ajudaram a crescer e me fizeram tão feliz. Muitos sonhos e desejos que jamais vi acontecer, e pelas coisas que passei eu pude amadurecer. Cada dor que eu passei foi Deus quem fez acontecer. E as lágrimas que chorei me ajudaram a crescer. Mesmo com a esperança perdida, Deus refaz a sua vida, dando outra chance de partida. Se você pode crer, tudo é possível. Deus lhe ajudará se você se entregar. Um homem então será. Um homem então será. Um homem então será. Cada prova vai trazer você mais perto do Senhor. Você vai se fortalecer e ter por Ele mais amor. E se você olhar para trás, verá que Deus lhe fez sofrer para seu plano completar. E um homem bem melhor fazer. Um homem então será. Mesmo com a esperança perdida, Deus refaz a sua vida, dando outra chance de partida. Se você pode crer, tudo é possível. Deus lhe ajudará se você se entregar. Um homem então será. Mesmo com a esperança perdida, Deus refaz a sua vida, dando outra chance de partida. Se você pode crer, tudo é possível. Deus lhe ajudará se você se entregar. Um homem então será. Deus lhe ajudará se você se entregar. Um homem então será. Com o sofrimento, a gente ou melhora e se torna mais doce, ou piora e se torna mais amargo. O sofrimento ou te humilha ou te endurece, ou um ou outro. Todos nós passamos por testes e tentações e tribulações de alguma espécie, mas é como você lida com elas que faz toda a diferença. Nós podemos evitar ficarmos amargos e ressentidos com nosso sofrimento e provações se nós apenas entendermos que o nosso grandioso Pai Celestial, o Espírito de amor de todo o universo, jamais permitirá que algum mal venha às nossas vidas, a não ser que Ele possa, de alguma maneira, fazer com que, no final, saia tudo bem para nós. E o maravilhoso segredo que transforma pesos em bênçãos, testes em triunfos e cruzes em coroas é saber que, não importa o que estejamos passando, no final tudo será para o nosso próprio bem. Este é o maravilhoso plano que Deus tem para nós, um presente que Ele nos deu para nós que acreditamos em Jesus e somos seus filhos. Se nós estivermos espiritualmente salvos, nós podemos até agradecer a vinda de problemas e sofrimentos, porque nós saberemos que existe uma maravilhosa e sábia razão para cada teste e provação. No entanto, aqueles que não conhecem o Senhor e seguem apenas os maus caminhos deste mundo, não serão tão afortunados. O diabo, a quem a Bíblia chama de o Deus deste mundo, não tem misericórdia e não tem amor. Na verdade, ele é o destruidor,
que sempre procura prejudicar, ferir e distribuir cargas e tribulações que são destrutivas, insensíveis, sem propósito qualquer, provações que visam apenas a destruição daqueles que seguem a ele, o diabo, em seus caminhos. Mas tudo aquilo que acontece ao Filho de Deus sempre tem um raio de esperança. A tempestade sempre traz um arco-íris, a noite sempre tem estrelas, as nuvens negras sempre têm um contorno de prata. O amor carinhoso de Deus está sempre presente em qualquer circunstância. E mesmo quando ele não pode ser visto, a fé sabe que Deus está lá. Para o Filho de Deus, há sempre um bom e maravilhoso propósito por trás do sofrimento, uma bênção disfarçada. Mesmo com suas vantagens, lições e bênçãos, os problemas às vezes têm a tendência de nos desencorajar e nos deixar para baixo. E muitas vezes nós somos tentados a nos desesperar. Nesses casos, a atitude que tomamos é decisiva para mantermos a calma, o equilíbrio e a alegria em momentos de tensão. Vamos tomar como exemplo a história do menino que estava sentado com o ar tranquilo na poltrona de um trem, viajando num dia quente, com o ar empoeirado, bem desconfortável para se viajar. E aquele percurso em particular era o mais monótono e sem graça em toda aquela região. Mas o garotinho, sentado pacientemente, apreciava os campos e cercas que passavam velozes. Até que uma senhora, em seu instinto maternal, se aproximou do menino e disse carinhosamente: "Meu filho, você não está cansado dessa longa viagem e dessa poeira e desse calor?" O garotinho olhou para ela com um ar alerta e sorridente e respondeu: "Sim, senhora, um pouco, mas eu não me importo muito porque o meu pai vai estar me esperando para me receber no final dessa viagem." Que belo pensamento esse, de que quando a vida se parece exaustiva, monótona e pesada, como acontece às vezes, nós podemos olhar para frente com esperança e confiança, e assim como o menino, não nos importarmos muito, porque o nosso Pai também vai estar nos esperando para nos receber no final da nossa viagem. Jesus vai nos encontrar no final da jornada dessa vida. Graças a Deus! Bem, nós esperamos que esta fita ajude você a superar seus sofrimentos, dar valor a eles e até mesmo recebê-los bem. E que você se sinta encorajado por saber que para o Filho de Deus há um bom propósito por trás das coisas que te fazem sofrer e que na realidade elas são bênçãos disfarçadas. E finalmente não vamos nos esquecer que Jesus sofreu tudo o que nós sofremos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós somos. Houve tempos em que ele ficou doente, ele ficou cansado, ele ficou com fome, com sede, ele ficou desencorajado. Pense nisso. O próprio Jesus sabe o que significa sofrer e, para falar a verdade, ele sofreu mais do que qualquer um de nós pode sequer imaginar. Ele sofreu por todos os pecados do mundo, porque ele nos amou tanto que ele se dispôs a morrer por nós. E algum dia, em breve, a palavra de Deus nos promete que todo o sofrimento daqueles que amam a Deus terá um fim. E ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos, e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto, e não haverá mais dor. Pois todo o mal desse mundo haverá passado, quando o próprio Jesus voltar à terra para acertar tudo o que está errado e estabelecer seu reino eterno de amor e paz. Mas até esse dia chegar, nós vamos ter que suportar algum sofrimento. Mas se você tem Jesus no seu coração, se você faz o melhor que pode para amá-lo e seguir os ensinamentos dele como estão escritos na Bíblia,
você vai descobrir que a alegria e felicidade que vão entrar e encher a sua vida são muito maiores do que qualquer tempo passageiro de sofrimentos, provações e testes. E, como nós já vimos, Deus irá fazer com que essas coisas contribuam para o seu bem. E quando os tempos difíceis vierem, o Senhor promete em sua palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama